Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E o assunto da semana é a liberdade de expressão. O pilar fundamental de qualquer democracia é a livre manifestação do pensamento. Isso está expresso lá no artigo 5º, inciso 4 da nossa Constituição, vedado o anonimato. É tão importante essa liberdade de opinião que ela se materializa no voto. É com o voto que aquilo que eu acredito ou aspiro, eu transfiro para outra pessoa disposta a me representar dentro das instituições do Estado para exatamente fazer aquilo que eu acredito, para tentar se posicionar da forma com quem eu me posiciono. Então, quando se trata de um parlamentar da República, existe também a imunidade, e ela está lá garantida no artigo 54, que diz da inviolabilidade do parlamentar, que não pode ser processado por aquilo que ele fala, por aquilo que ele vota, ele não tem, ele está imune perante a justiça. Isso significa que essa imunidade é absoluta? Não, de forma alguma. Mas para isso existe também o instrumento constitucional que prevê que esse julgamento tem que ser feito pelos seus pares. Então, quando um parlamentar se excede, e aí disse que ele quebrou o decoro, ele pode ser denunciado, e aí o Conselho de Ética, que é instituído para isso, analisa o caso e aí tem as punições previstas, que vão desde a advertência, a suspensão, até mesmo a cassação do mandato. O que o deputado Daniel Silveira fez naquele vídeo, na minha opinião, há sim uma clara quebra de decoro, mas isso tem que ser analisado conforme prevê a própria Constituição, que é a norma máxima do país. E aí ele provavelmente será julgado agora, será denunciado e julgado pelos seus pares. Mas o que aconteceu antes disso é ainda mais grave do que a fala do deputado. É quando um juiz de ofício, dentro de um malabarismo retórico, um juiz de Suprema Corte, quer dizer, onde não há mais recurso, ele pega e simplesmente expede um mandado de prisão em flagrante, e uma coisa assim que não existe dentro do mundo jurídico, e prende esse parlamentar de forma arbitrária, e mais grave ainda, essa decisão dele depois é referendada por todo o tribunal de forma unânime. Isso é de uma gravidade sem precedentes, vinda do Supremo, o que mostra, na minha opinião, que esse juiz, em especial o senhor Alexandre de Moraes, ele é completamente desqualificado para a função. Ele deve ser removido daquele tribunal o mais rápido possível. Ele é uma ameaça à liberdade de expressão, à liberdade de opinião. Mas também há um caminho constitucional para isso. É o parlamento, mais especificamente o Senado, que deve decidir se esse senhor ele pode permanecer após esses abusos reiterados que ele vem fazendo, desde a instauração desse inquérito das fake news, que inclusive já foi arquivado pela Procuradoria-Geral da República, mas que fica vagando como um fantasma dentro do tribunal, sendo utilizado, hora ou outra, como um instrumento de coerção, de um instrumento de ameaça às liberdades constitucionais. Bom, está lá no Senado o pedido de cassação desse ministro, e eu acho importante que seja colocado em pauta para que os ministros também debatam a respeito disso. Mas acontece que nós temos aqui no Brasil um instituto do foro privilegiado. Então nós sabemos que aqueles parlamentares eles serão julgados exatamente pelos ministros do Supremo, e os ministros do Supremo só podem ser julgados por ele. Então fica esse, vamos dizer, acordo de comadres, que um não mexe com o outro com medo das consequências. Isso tem que acabar. E aí sim eu faço voz junto ao ex-ministro e multicondenado José Dirceu,
que diz que o Supremo Tribunal não pode ser um poder da República, ele é um órgão de Estado, e isso eu concordo com ele. O ministro ali, ele não tem voto, ele é indicado. Então, nós temos que terminar com o poder do Supremo para que ele se torne realmente uma corte constitucional. Mas para isso também existe o caminho previsto na Constituição. E já existem propostas de emenda constitucional nesse sentido. Eu destaco, para mim, a principal é terminar com esse tribunal recursal que o Supremo passou a ser. Ou seja, todo o recurso, todo o processo, ele finaliza no Supremo. Isso não pode ser, a gente tem que deixar o processo, ele tem que se encerrar na instância inferior. Ali é um tribunal constitucional, ele não pode receber todos os processos. Ele passa a ser uma corte de negócios. Está na cara ali que se instaurou todo um sistema de acesso à corte. Por quê? Porque existe a decisão monocrática. E aí, quando nós terminamos ou encerramos com essa possibilidade de que o Supremo seja um tribunal recursal, acaba o sentido da decisão monocrática. Então passa que, com menos processos, obviamente, as decisões podem ser todas em colegiado, que é o que faz sentido dentro de uma corte em que se espera que seja que ela administre os conflitos entre os dois poderes, o legislativo e o executivo, e também faça a leitura correta do texto constitucional. Então esse episódio, dada a gravidade, ele é uma oportunidade também para que o Congresso e que toda a sociedade comece a repensar o papel da Suprema Corte para que ela realmente corresponda aos anseios da sociedade, que os ministros não sejam estrelas. Hoje os ministros do Supremo, eles são praticamente semideuses, intocáveis, pessoas, boa parte delas, pessoas que não têm realmente a qualificação de estar lá. Eu não estou falando contra a corte, eu estou falando de uma forma da corte mudar para que atenda melhor às expectativas de toda a sociedade. Bom, em relação à liberdade de expressão, eu espero, sinceramente, que ela não seja mais ameaçada da forma que vem sendo ameaçada nesses últimos anos por essa corte que representa o que há de pior, né, dentro do mundo jurídico. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Isso se eu não for preso. Um abraço.